Momento da Palavra. O mundo mede o nosso valor pelo desempenho e resultado que mostramos. Nosso valor é medido pela capacidade que temos de viver de acordo com certos padrões. Existem muitas expectativas transmitidas baseadas em comportamentos desejáveis que, se não cumpridos, podem trazer punição ou prejuízo. Uma vez que o sistema de recompensa faz parte do desempenho e resultados que damos, passamos a ver a vida cristã da mesma forma. Nosso relacionamento com Deus, baseado no sistema de recompensa e resultado do desempenho que temos em viver os valores cristãos. Imaginamos que Deus irá nos medir por meio de uma balança, em que, quando nossa vida terminar, teremos de prestar contas a Ele dos resultados que damos. Todas as boas obras que fizemos serão colocadas em uma balança, assim como as más obras. Nossa única esperança é que a balança penda para o lado das coisas boas. Isso é um fato. Um dia teremos de prestar contas de nossa vida a Deus. Contudo, esse julgamento não será para determinar a nossa salvação e justificação diante de Deus. O Evangelho veio para revolucionar esse paradigma baseado nos resultados humanos em conquistar a vida eterna com base em nossos próprios méritos. A Bíblia diz que, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras palavras, a nossa justiça diante de Deus não depende de nossos esforços em produzir os resultados que Deus espera e atingir suas expectativas, pois nenhum de nós tem capacidade para isso. Mas em Cristo, Ele nos concedeu a justiça necessária para sermos justificados. Existe aqui um contraste entre a justiça que vem de Deus e a justiça que tentamos alcançar pelos nossos méritos por meio das obras que realizamos. A justificação é obtida somente pela fé. Muitos vivem suas vidas baseadas no medo de não atingir as expectativas de Deus em relação a uma vida santa e, por conta disso, não conseguirem aplacar a ira de Deus. Para muitos, Deus é um ser temível, cuja ira precisa ser aplacada. A Bíblia nos revela a justiça de Deus como algo positivo, uma coisa boa e não ruim. Deus é sim justo, mas também é o justificador daquele que passa a ter a sua fé em Jesus. O texto referido anteriormente continua dizendo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Sabemos que Deus é justo, e sua justiça é manifestada pela sua santidade, que se opõe confrontando o pecado. A ira de Deus está sobre todos os que vivem no pecado. Violar seus mandamentos é estar sujeito à condenação da lei. A justiça tem um preço, e ela precisa ser satisfeita. Deus é justo, mas também é aquele que justifica. Sua santidade exige obediência, mas Ele também exerce misericórdia. Justificação é um termo legal, mas isso não significa que somos isentos de culpa. Justificação é o reconhecimento de que o crime foi cometido e o preço precisa ser pago. De um lado, temos o veredito: você é culpado. E do outro, a declaração: você está livre, o pagamento pelo crime foi pago. Justificação significa que as exigências da lei de Deus foram cumpridas. Mas como isso é possível? Como pode Deus dizer que somos culpados e nos declarar livres ao mesmo tempo? Para solucionar esse aparente paradoxo, a Bíblia usa os seguintes termos: redenção e propiciação. Justificação é algo relacionado aos tribunais, e redenção está relacionada a mercado. Escravos vendidos dos mercados que foram libertos estão redimidos. Redenção é o preço que se paga pela vida de alguém. É o resgate a ser pago para libertar do cativeiro alguém que era escravo.
Em Cristo, Deus nos comprou para si mesmo, conforme está escrito: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus do vosso corpo. A morte de Cristo pagou o preço pela nossa vida, e por sua morte fomos resgatados da escravidão do pecado. O segundo termo utilizado, propiciação, descreve o dom da justiça de Deus. Deus ofereceu o seu Filho como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Fomos justificados diante de Deus por sua graça como presente, mediante a redenção que está em Jesus, que foi oferecido como oferta na cruz. Este termo significa satisfazer a ira de Deus. O próprio Deus tomou a iniciativa de aplacar sua ira ao enviar seu Filho como oferta por nossos pecados. Jesus pagou o preço na cruz e, ao mesmo tempo, ofereceu-nos sua misericórdia ao assumir o nosso lugar. Por isso, Deus é justo e justificador de todos os que têm fé em Jesus, pois Ele mesmo tomou a iniciativa e ofereceu o sacrifício. Agora, mediante a fé em Jesus, podemos nos apropriar da justiça de Deus. Fé é um instrumento que nos liga a Deus e o meio pelo qual experimentamos a graça de Deus. No entanto, a fé é muito mais do que confiar em Deus em momentos de adversidades ou passar a reconhecer um conjunto de fatos como verdadeiros. Fé é ter confiança em Deus e na sua palavra como verdadeira. É reconhecer e declarar a nossa falência e nos submeter à misericórdia de Deus. É depositar toda a nossa confiança em Jesus, colocando nossa vida à disposição dele. É fazer a escolha de entregar a Deus tudo o que somos e temos. Que você entenda que a vida eterna não é conquistada pelo seu esforço próprio e nem vem como resultado das boas obras que faz, mas é fruto unicamente da graça de Deus e nada mais. E que mediante esse fato você passa a viver em obediência a Deus na prática das boas obras, como está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Entregue sua vida a Cristo e confie na sua obra expiatória realizada na cruz. Busque-o e confie na sua palavra, que é fiel e verdadeira.